Bom dia, boa tarde, boa noite, você que me ouve aqui pelas ondas da nossa internet, né? Um bom dia para você aí, no seu horário que está vendo esse vídeo. Esse vídeo aqui ele é da série Jejum Bíblico, né? Então, que a gente separou aqui, fez um apanhado de referências bíblicas, né? Ao todo, no total de 16 referências bíblicas, né? Alguns até dentro do mesmo livro, do mesmo capítulo, né? Falando sobre o jejum bíblico, né? Então esses vídeos é da série sobre jejum bíblico, né? Tem reparado que as pessoas têm muito interesse sobre o tema jejum, né? Então a gente vai aqui relatar, né? Discorrer aqui dentro da palavra de Deus, dentro da Bíblia, algumas pessoas, né? E fatos que levaram a um jejum também. Vou aqui explicar aqui, falar aqui sobre algumas experiências minhas, né? Com jejum longo, né? Ah, eu particularmente tive experiências com jejum de 3 dias, né, em abstinência total, né, de água e alimento, né, não só dentro de hospital, mas também quando por algum propósito também, né, quando a gente estava na comunidade, né. E o meu maior período de jejum em abstinência de alimento foi um período de 11 dias, né. Do primeiro ao terceiro dia, nós estávamos fazendo esse propósito em duas pessoas, era eu e mais um irmão lá, né, que era um presbítero lá da comunidade. E eram 3 dias que a gente ficou sem água e sem alimento. E a gente se dedicava o dia todo, a gente fazia o mínimo, né, das tarefas da comunidade para não cansar o corpo, né? Então, mas procurava fazer participações espirituais, a gente orava, né, mais do que o comum e dedicava longos períodos de leitura bíblica, né? E meditação, né, para tipo assim, não, evitava cortar lenha, evitava cuidar dos animais, né, para poupar energia, né? Então a gente ficava mais nessa parte do trabalho espiritual, né? Focando mais a frequência espiritual. Depois do terceiro dia, a gente passou a ingerir água, né? Então era no lugar das refeições, né? Na parte da manhã, no almoço, na parte no horário que competia o café da tarde e o jantar e o café da noite, eu tomava copos de água, né? Então a refeição era substituída por copos de água e fazia a abstinência total dos alimentos. Então foram aí por 11 dias. O nosso propósito, a gente queria ficar por 15 dias, né? Mas quando foi o 11º dia, o corpo já estava bem debilitado, né? A gente entendeu que que era o nosso limite. E a gente já tinha até alcançado, né, alguns dos nossos objetivos. Que o grande, nessa época aí, a maioria, o grande foco nosso era espiritualidade, né? Ter uma vida espiritual com Deus, né? Então, principal, o jejum, né? A gente vai ver aqui vários exemplos aqui bíblicos aqui. No caso, aqui no primeira referência, aí se você quiser anotar, é 2 Samuel, no capítulo 12. Então, eu vou estar lendo o capítulo 12 todo para a gente contextualizar aqui, né? O que vai falar, né? O capítulo 12. Ele vai contar aqui da repreensão do profeta Natan, né? Quando ele repreende Davi. Quando Davi comete um adultério e um homicídio, né? Quando ele se envolve com Batseba e comete o homicídio, né, de Urias. Então aí o profeta Natan, Deus revela para o profeta e o profeta vai repreender ele, né? E na sequência aí também de uma criança, né, que fica doente, né? E Davi faz o jejum, né? Davi ele faz o jejum em prol, né, de Deus se compadecer da criança, para que a criança volte, né, a ter a saúde reestabelecida. Então essas aí são duas histórias, né, que vão transitar dentro deste capítulo, né. O personagem principal do texto, né, é Davi, né, sendo o principal, e também o profeta Natan também, né, pelo menos aqui na parte introdutória aqui do capítulo, né, a presença do profeta vai ser bem importante, porque existe um diálogo, né, entre o rei Davi e o profeta Natan, né. Ele chega até o rei com um propósito, porque é importante falar também que as pessoas não chegavam para conversar com o rei, né, para falar pro rei coisas simples e tipo assim banais, né. Então você tinha que ter um propósito concreto para chegar até o rei, para poder se expressar, para poder falar aquilo que precisaria. No caso aqui, Natan, ele chega até o rei para falar para confrontar o rei, né? Ele vai confrontar o rei antes de falar o que Deus tinha revelado para ele, que era o homicídio e o adultério de Davi. Mas ele chega aqui com como fosse
Ele faz uma jogada com Davi, né? Primeiro ele faz, faz um exemplo, né? Ele cria um exemplo, uma parábola, né? Uma história, cria uma história e começa a fazer um questionamento, perguntar para Davi. E Davi ele vai concordando com aquilo que ele vai falando, né? Ele fala assim, pô, Davi, se tem uma pessoa que é muito pobre, tem só uma ovelha. Aí vem uma pessoa muito rica, pega aquela ovelha, sequestra aquela ovelha. Daí Davi vai falar, não, essa pessoa é digna de morte, não sei o que tem. Aí Natan vira para Davi e fala, ó meu rei, essa pessoa é o Senhor, né? Aí cita o caso que o exemplo, né, da pessoa pobre que era Urias, né? E tinha só uma ovelha que só tinha uma esposa, né? Davi tinha muitas esposas, né? Então, você vê logo no começo já tem eu nem li o texto ainda aqui com vocês ainda, né? Aproveitar a luz do dia, né, por causa da minha vista. Li só uma parte do texto, mas é um texto já conhecido, né? Mas você vê que interessante, né? Às vezes a pessoa ela tem mais condição, a pessoa ela tem mais propriedades. É o caso do Davi, que tinha mais esposas, tinha um harém, né? Ele era rei, né? Podia ter a pessoa que ele quisesse, mas ele vai se interessar pela mulher de um dos soldados dele, né? Que só tinha uma, né? Então não tem nem como comparar, né? A riqueza, o poder e a influência de um soldado com a um do rei, né? Ainda mais um rei famoso como Davi, querido por todos, né? Querido pelo povo, né? Que trouxe a libertação ali dos filisteus, né? Através da vitória contra o gigante Golias, né? E nessa época, mesmo na época nessa época Saul ainda era rei ainda, né? E ele era praticamente uma criança. E nessa época ele já fazia muito sucesso, né? Então você imagina, né, que para ele não devia ser uma dificuldade ele encontrar parceiras, encontrar noivas, aliás, nesse período aqui agora, né? Agora Saul já não é mais rei, Davi já é rei, né? E, então não devia ser uma dificuldade, né, para ele conseguir alguém. Só que o profeta não chega diretamente. O profeta primeiro, antes dele acusar o rei, né, ele age de sabedoria. Ele fala para o rei, ele cita um exemplo para o rei e para que o rei concorde com aquilo que está falando. Porque se o rei concordou com aquilo que ele falou, que é uma situação muito parecida com o erro do rei, então ele na sua concepção, né, e dentro da sua orientação como rei, ele teria que concordar, né, com o profeta e entender que ele estava no erro, né? Caso contrário, ele cairia em contradição, né? E provavelmente Natan não falou em uma sala secreta com o rei. Não falou em uma sala secreta com o rei. Eu tava dormindo agora, tá? Por que eu tô bocejando? Que eu vou dormir de madrugada, aí eu acordo meio tarde. Acabei de almoçar agora. Então ele não tava numa sala secreta com o rei, ele tava com o rei e tinha mais pessoas ali. O rei não podia ficar sozinho, né? O rei é uma pessoa extremamente importante, né? Então o rei ele seria sozinho só nos momentos lá que ele tinha que dormir. Conta a história que nem quando ele ia no banheiro, né? Não sei se é o caso de Davi, mas, né, conta algumas histórias aí, né, dos historiadores que os reis, algumas pessoas da, da plebe, né, eram selecionadas, ali, pessoas que quisiam conversar com o rei e eles participavam ali durante quando o rei estava ali fazendo suas necessidades, né? Aí a pessoa podia ali estar ali, tinha acesso ao rei, conversar ali, né? Uma de intimidade do rei, quando o rei fazia suas necessidades, né? Eu não sei se enquadra com a realeza aqui desse período aqui, né? Mas na Idade Média, né? Na Idade Média aqui pro continente europeu, né? Basicamente eles sorteavam ali, as pessoas tinham um momento ali, né, de intimidade, de conversar, intimidade que eu digo é poder conversar com o rei, enquanto o rei faz as necessidades deles, né? E aí a pessoa também fazia necessidade lá, tipo vasos comunitários, né? O banheiro era fechado, mas era mais de um vaso. Então era comum, né? Eles faziam as necessidades deles ali com mais de uma pessoa. Então para você ver, né? Então mesmo só para dar um exemplo, né, de como até no de intimidade, né? A pessoa nunca tava todo sozinho, por quê? Por causa do grau da importância da pessoa, né? Podia entrar alguém, invadir a qualquer momento, então sempre tinha pessoas perto, né?
E mesmo Natan sendo profeta, ele não, no meu ponto de vista, eu não acredito que ele recebeu Davi sozinho. Ele devia ter pessoas por perto, né? Chefe da guarda, sempre tem alguém por perto, né? Do meu ponto de vista, né? Enxergando como o Davi sendo aí o rei, né? E bom, então, e aí a gente vai chegar nesse ponto. Essas aqui são duas histórias, né? E a gente vai chegar no ponto que é a questão do jejum bíblico, né? Que é o tema que é o tema dessa série, né? Que é jejum bíblico, né? Então, dentro dessas duas histórias, a gente tem uma história que ele vai, primeiro o profeta repreende, Natan repreende Davi, o rei Davi, né? E depois na sequência o jejum de Davi, né? Então, o que eu quero adiantar é que o jejum bíblico, ele é um jejum dado a propósito. Então, se você for iniciar a fazer a prática do jejum, né, que vai explicar aqui certinho que como o que o corpo, né, sente, né, quando você começa a fazer a prática do jejum bíblico, né, ou você se compromete, né, ou em que ocasiões o jejum compete você a fazer o jejum, né? A Bíblia ela se refere também, tem um texto que fala sobre o jejum de tolo, né? A gente vai falar também sobre isso aí, talvez não nessa videoaula, mas na próxima a gente vai dar uma focada no jejum de tolo, e que é aquele jejum que Deus não recebe. Então, às vezes a pessoa tem que ter uma noção, né? Procurar um pouco de conhecimento para se for criar, fazer o sacrifício, né? Então que a pessoa tenha uma noção, né? A gente vai falar também no longo aí também da série sobre jejum parcial e o jejum total, né? A pessoa pode ser o que é o jejum. O jejum é a pessoa se abster de alimentos, né? Então, alimentos sejam físico ou líquido, né? A água também, ela existem algumas vertentes, né? Algumas pessoas, alguns teólogos eles divergem, né? Dizendo que a água não é alimento. Então, mesmo que você consuma água durante o jejum, você ainda está em jejum, você só está hidratando o corpo. Do meu ponto de vista faz todo sentido, né? Porque o corpo ele é importante você manter hidratado. O nosso corpo ele consegue ficar um bom tempo sem alimento, né? Tem um processo dentro do nosso corpo, né? Um processo biológico que chama hidrólise. E quando você para de se alimentar, o corpo ele começa a consumir os estoques de gordura do seu corpo. Então isso aí deixa você ativo, né? Então vai deixar você vai estar alimentado, né? Você tendo ele vai pegar todos os estoques de gordura do corpo. É por isso que em jejuns longos é comum a pessoa perder peso. Ela desincha, perde um pouco de gordura, até gordura localizada, porque o jejum ele vai consumir, né? O processo é a partir de 3 dias aí, o processo você começa a sentir o processo, né? Os especialistas dizem que em 2 dias sem se alimentar já começa, mas de 3 a 4 dias, né, pelas experiências que eu tive fazendo jejuns longos, você já sente o corpo já fazendo esse processo, né? No começo você sente um pouco de desconforto, aí depois engata e aí não tem problema. Você vai reparar que você dorme menos também, né? Então eu dormia muito pouco também nos períodos de jejum longo. O sono era muito curto, né? Eu dormia muito pouco. Então em contrapartida você comecei a orar mais, tirar mais períodos de leitura da Bíblia para poder também adquirir conhecimento, né? Para trabalhar, né, nesse propósito meu, que nessa época o foco, né, era um propósito espiritual, né, que depois a gente veio colher os frutos. Então eu sou testemunha viva, né, que realmente o jejum ele funciona desde que você faça da maneira correta, né, que você faça o jejum bíblico da maneira correta e também respeitando os limites do seu corpo, né. Tem uma matéria de um pastor, se não me engano, um pastor, acho que não sei qual país, que é um pastor africano, que ele queria reproduzir, né, o jejum de Jesus, né? Então, sem recurso nenhum, né? E fazer aí 40 dias, né? Aí, se não me engano, no 21º dia, né, ele foi a óbito. Então é importante, né? Ver quais são os limites do corpo, né? Se a pessoa já tem... Como que tá a questão da saúde do corpo antes de iniciar, né? Já tem que você tem que se autoavaliar primeiro, né? Antes de começar de entrar para um jejum longo, né? Tem uma pessoa treinar primeiro, né? Faz 24 horas de jejum um dia, se abstém de tudo. No segundo dia, 2 dias, 3 dias, e de preferência seja um período de que você não esteja trabalhando, né? De repente você separa aí as suas férias, né? Vamos supor, você tem que pegar 30 dias de férias do trabalho.
Então, se você for fazer uma viagem que você vai viajar por 20 dias, não, esses aí você faz esse teste aí, entendeu? Separa uma semana das suas férias e faz aí e faz o jejum, né? Faz nessa semana. Ou separa 3 dias, né, das suas férias aí faz o jejum, né? Você nunca teve experiência com jejuns longos, separa 3 dias das suas férias, porque daí você não vai ter problema de você estar dirigindo um carro, de repente você sentir uma forte dor de cabeça, porque vai vir forte dor de cabeça, você fica, a irritabilidade é muito grande, né? Você fica irritado com qualquer coisa, fica mais sensível, mais nervoso. Então, para evitar problemas, né, de estresse dentro do trabalho, no trânsito, né? Então, você se resguardar para fazer o jejum longo e os seus primeiros testes de jejum longo, sem estar fazendo atividade, manuseando máquinas pesadas, dirigindo o carro, né? E se recluso aí no seu lar, né, na sua casa. E intercalar, né, os períodos é, você vai fazer 3 dias, então separa aí, vamos por períodos de oração, né, períodos de descanso, né, no começo você vai ter um pouco mais de sonolência, né, no começo, e depois, né, de um dia, dois, você já vai começar a ficar sem sono, né, a partir do segundo dia você já vai ficar com menos sono. Então, para compensar isso daí, o que acontece? É legal também você se abster das redes sociais, né? Não cai bem você se propor a um jejum espiritual buscando dons espirituais ou buscando algo da parte de Deus. Só que você fazer o jejum assistindo Netflix, ou acompanhando as redes sociais. Não. Deixa, desliga o seu telefone também por esse período de 3 dias aí, tira a sua TV do quarto, né, e fica ali, desliga ela e fica só, atenha-se à Bíblia, né, seu caderno, seus livros, Bíblia, e mantenha ali, faça abstinência do alimento e se foque no que? Na palavra de Deus, né? Em ler os textos, em fazer as anotações, né? Usando essas técnicas que a gente passa aqui de interpretação e usando os livros de apoio. E aí você vai ter a sua experiência de jejum, você vai ter a sua experiência espiritual de jejum. Agora, se você vai tirar período de jejum e já está pensando já em a série que você vai assistir, isso vai atrapalhar muito. Você caracteriza muito com um jejum de tolo, né? Você quer dedicar 3 dias a Deus, né? Sem sacrificando de alimento para ter uma experiência espiritual com Deus, mas você está dividindo o seu tempo com a Netflix ou com o celular ou com as pessoas, né? Então, se você vai interagir também o mínimo possível com as pessoas nesse período que você vai tirar o jejum, e de preferência, se você puder, ficar isolado. Se não puder, interage o menos possível com as pessoas da sua casa. Já explica antes o que vai acontecendo, que você vai fazer um propósito, que você vai ficar em jejum, né? E aí, se for o caso de você não conseguir, né, abrir mão da água, né, nesses 3 dias, então você faz o consumo da água, né? Eu nunca fez jejum em abstinência total. Então você faz a abstinência do alimento sólido e vai consumindo a água, né? Não enchendo a barriga de água, né, para dar para ludibriar, né, o organismo, né, para dizer que a barriga está cheia, né, mas faça consumo da água, né, para deixar o seu corpo hidratado, né, até mesmo para não dar uma desenteria e uma diarreia, né, para desequilibrar o seu organismo. Então faça o consumo da água, se abstenha dos alimentos e faça o consumo da água, né, de maneira que você venha consumir a água aí, né, nos períodos que você tiver com mais sede, e conciliar leitura, oração, né, louvores também. Começa a escutar louvores, aumenta o seu consumo de louvores, né, períodos de louvor, longos períodos de louvor, né, 2 horas ouvindo louvores aí, louve também, né, intercale pelo menos cada intercalada de oração aí, pelo menos de 40 a 60 minutos aí de oração, né, você intercalar você com Deus, né, colocar uma música de fundo, um louvor de fundo e começa a buscar Deus, né, e longas leituras, né, aí, e estudos, né, estudos profundos, né, não só ler e não entender o que você está lendo, né, mas longos estudos mais pausados, né, e você vai lendo e vai fazendo aqui as técnicas que a gente está passando aqui dentro das aulas, né, que é a extração do núcleo do texto, entendimento, fazer o resumo do texto entendido, né, e ter essa experiência. Fazer nesse período nesse período, né, de que você está recluso, se preocupando em ouvir louvor, louvar,
uma hora de oração, uma hora de estudo, você vai ter, o corpo, você vai cansar o corpo. Aí você cansando o seu corpo, né? Você deita, né? Deita ali, dorme, né? Também, se puder, deita, dorme, ouvindo uma pregação, né? Pra você não sair do ritmo, né? Não sair do ritmo. Coloca uma pregação lá para você ouvir, né? De preferência, não para assistir uma pregação para tirar o seu foco para você ver pessoas. Coloca uma pregação para você ouvir ou escute, né, a pregação. E aí descanse, né? Durma e quando você acordar, volta ao mesmo ritmo, né? Oração, estudo, louvor e vem fazendo esse ciclo aí. Você intercalando uma hora que funcionou para mim, uma hora de cada. uma hora de uma hora ouvindo louvor e meditando, aí uma hora de estudo, uma hora de oração e uma hora de você louvando a Deus, né? Louvando a Deus, tipo lá, os louvores que você sabe, né? A pegar para cristã, pega o que você sabe e se dedica. Então, aí só nesse período já passaram 4 horas, né? Aí você tira aí umas 2 horas de descanso. Já foram 6 horas do dia, né? Praticamente aí já foi um terço do dia, você já conseguiu ocupar, né? E ainda tem 2 horas de descanso que você vai para sua cama e deixa rolando a pregação lá para você ouvir, para estimular a sua audição, né? E pegar a mensagem do que está acontecendo. Pregações que você já ouviu, não tem problema. E descansa ali. Passou essas 2 horas de descanso, de relógio, levanta e volta todo o processo, né? Uma hora estudando a palavra, uma hora ouvindo louvor, uma hora você orando, uma hora você mesmo louvando, mais 2 horas de descanso ouvindo a palavra. Nesse processo você já ocupou um terço do dia. Na segunda sequência já foi 12 horas, na terceira 18, na quarta já fechou o primeiro dia. Então 4 vezes fazendo esse processo você já venceu o primeiro dia. Então o segundo dia, e aí você intercala, né? Intercala com uns copos de água, deixa a água gelada na geladeira, bastante água gelada e tomar água gelada. A água gelada parece que ela, ela, ela refresca mais na hora que você está depois durante o jejum. Você toma água gelada, ela disfarça mais a questão da fome, né? Isso é uma coisa que você vai perceber muito também, que seu hálito você vai ficar com um mau hálito muito grande, né? Porque aqueles restos de alimento que estão ali dentro, seu corpo durante o jejum, seu corpo ele começa a se purificar, a se limpar. Ele vai se limpar o seu corpo. Então você vai sentir o hálito que vai estar diferente, você vai sentir a pele também vai ficar diferente, né? O processo de jejum, ele é um processo também de cura interna do corpo, né? Então você vê que na natureza, os animais quando eles estão doentes, com alguma coisa acontecendo no corpo, eles não, principalmente que os animais selvagens, né? Eles ficam sem comer, eles se retraem e nem ficam sem comer. Então ou eles curam, o corpo se cura, ou eles morrem, né? Na ciência, hoje na medicina moderna, que nem eu tive um problema, uma pancreatite, né? Uma pancreatite, e o médico falou, ó, não tem remédio para tratar a pancreatite. O que acontece? Você fica em observação só no soro e sem se alimentar, sem nada, até o pâncreas voltar ao normal, ele se desinchar, ele se cura sozinho. Ou seja, você ativa a cura do seu próprio corpo. Lembrando que os medicamentos que a gente toma no médico, quando o médico passa pra gente, a gente toma a medicação, ela estimula dentro do nosso organismo a produção de tal cura. Então a cura ela já está dentro do nosso corpo. O medicamento ele é só a ferramenta que vai ligar ali os fiozinhos para fazer o corpo produzir o que precisa ser produzido para curar aquilo. E assim foi também aconteceu comigo, né? Depois do período ali que a gente fica em abstinência ali de alimentação, o pâncreas desinchou e voltou ao normal, não foi sem medicamento, sem nada. Aí pude fazer os exames e seguir depois, depois eu fiz a cirurgia, né, a outra cirurgia que eu tive que fazer, né? Então o que acontece? Então tem vários benefícios físicos, né? O primeiro benefício que você tem do jejum longo é o benefício físico, né? Essa limpeza, né, do corpo, seu corpo ele começa a se limpar, né, por dentro, né? Sua mente fica mais leve também, né? Então, isso é um ponto muito positivo, né? Os espiritualistas, né, dizem que o jejum prolongado, né, tanto os budistas também dizem assim que o jejum prolongado, ele também ajuda na descalcificação da glândula pituitária, né? Então, um exemplo, a glândula pituitária, todo mundo tem ela,
ela fica né, fica ela é dentro, né, então, na parte interna da cabeça ali, envolvida ali por calcificada, né? E ela é a parte que ela fica aí, segundo os espiritualistas, que ela tem a conexão, né, com o divino, né? Conexão, né, que aumenta a frequência espiritual, né? E bom, o fato é que depois ele estando certo ou não, que quando você faz o jejum prolongado e vira uma rotina, realmente você fica mais sensível espiritualmente, né? A vibrações, a frequências, né? Em lugares, você chega em lugares que estão carregados, né, de espírito maligno, carregado de frequências ruins, realmente você começa a sentir realmente. Então o jejum, ele tem vários benefícios, né? O jejum, eu não estou aqui para questionar, né? Esse momento aqui é um momento de jejum bíblico, né? Então a gente vai pegar experiências bíblicas e estou pegando as minhas experiências, né? Mas eu estou citando também outras religiões, outros outras pessoas também que fazem uso do jejum como uma maneira de outras crenças também, né? Que aplicam do jejum também para trabalhar a sua espiritualidade e com base nas crenças deles, né? Mas faz todo sentido, né? A gente tá falando sobre espiritualidade, falando o que é espiritualidade, sobre o que é o mundo espiritual. Deus, ele habita no mundo espiritual, né? A Bíblia fala assim que Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, realmente, o jejum, ele te traz esses benefícios físicos e benefícios espirituais. O físico, ele vai trabalhar, vai melhorar a sua saúde, vai melhorar a sua imunidade, tá? Lembrando que isso é importante. Você fazer os primeiros testes, né? Quando vai partir para o jejum longo, você fazer os testes primeiro com você mesmo, no seu próprio corpo. Você vai tirando os alimentos aos poucos, você não pode tirar de uma vez os alimentos. Começa fazendo jejum de coisas que você mais gosta. Tira refrigerante, tira carne, depois você vai tirar feijão, depois faz um tempo aí um jejum só com um tipo de alimentação, sei lá, só com carboidrato, só com arroz, né? E salada, depois tira a salada, só arroz, e aos poucos, né, para o seu corpo não sentir um baque, né, senão você vai sofrer muito e você não vai conseguir terminar os 3 dias de jejum. Você vai ficar algumas horas, já vai ficar, você vai se frustrar e vai achar que é impossível conseguir fazer aquilo. Então você tem que ir tirando do seu corpo aos poucos, né, vai fracionando a alimentação, reduzindo a alimentação, né, e aí depois você parte para o jejum longo, né? Considera um jejum de 3 dias um jejum longo, né? Um jejum que ele já gera uma ressonância física, já, né? Fisicamente você já vai ver alguma diferença, né? Durante o período de 3 dias. E espiritual também, né? Então vai ajudar uma clareza mental para você estudar a palavra de Deus. Então são vários benefícios. Vamos guardar água aqui. Vamos lá para a leitura do texto. Vou fazer uma leitura só, sem parar. A epígrafe do texto diz assim: Natã, profeta, repreende Davi. E o Senhor enviou Natã a Davi. E entrando ele a Davi, disse: Havia numa cidade 2 homens, um rico, outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela tinha crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e tinha como filha. E vindo ao homem rico, um viajante deixou este de tomar as suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o ajudante que viera a ele, e tomou o cordeiro do homem pobre e preparou para o homem que viera a ele. E então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: Vive o Senhor, que digno é de morte quem fez isso. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa, e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: Tu és este homem, assim diz o Senhor, Deus de Israel. Lembrando que eu tô com dificuldade aqui por causa do meu óculos, que meu óculos não chegou ainda. Esse óculos nunca vai chegar, mas vai chegar sim esse óculos. Eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei
das mãos de Saul, e te dei a casa do teu senhor, e as mulheres do teu senhor e do teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso é pouco, mais te acrescentaria tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos teus olhos? A Urias o Heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e ele mataste com espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Heteu, para que seja por tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e a darei ao teu próximo, o qual deitará com as tuas mulheres perante este sol. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante todo o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor, e disse Natã a Davi: também o Senhor traspassou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com o teu feito deste lugar, sobremaneira, o que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança, que a mulher de Urias dera a Davi, e adoeceu gravemente, e buscou a Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. E então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele, para o levar da terra. Porém ele não quis, e não comeu pão com eles. E sucedeu que no 7º dia morreu a criança. E temiam os servos de Davi a dizer-lhe que a criança era morta, porque diziam: eis que, sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos agora que a criança é morta? Porque mais mal lhe faria. Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança era morta. Pelo que o Senhor, Davi e seus servos, é morta a criança. E eles disseram: é morta. Então Davi se levantou da terra, e se levantou e se ungiu, e mudou os seus vestidos, e entrou na casa do Senhor e adorou. E então veio à sua casa e pediu pão, e lhe puseram pão e comeu. E disseram-lhe seus servos: que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste. Porém, depois que morreu a criança, te levantaste e comeste pão. E disse ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim, e viva a criança. Porém agora que é morta, por que jejuaria eu agora? Poderei eu fazê-la mais voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então consolou a Davi a Betseba, sua mulher, e entrou a ela e se deitou com ela. E teve ela um filho, e chamou o seu nome Salomão. E o Senhor o amou, e enviou pela mão do profeta Natã, e chamou o seu nome Gedidias, por amor do Senhor. Entretanto, pelejou Joabe contra Rabá dos filhos de Amon, e tomou a cidade real. E então mandou Joabe mensageiros de Davi, e disse: pelejei contra Rabá, e também tomei a cidade das águas. Só até aqui a gente já tem o que a gente precisa, né, para fazer, para desenvolver, né, o aprendizado. Então Natã, quando ele vai chegar até Davi, então ele cria uma estratégia. Ele conta uma história, né? Ele conta uma história. E qual que é a técnica que Natã usa nesse momento, né? Esse hack teológico também é um hack teológico também, para você usar também no seu dia a dia. De repente você precisa dar uma notícia para alguém, então você precisa convencer as pessoas, né, a provar para as pessoas a ver que o modo de raciocínio que você está tendo ali no momento ali faz todo sentido, né? Então para mostrar a veracidade naquilo que você está falando.
né? Ou até mesmo para a pessoa talvez fazer a pessoa cair em contradição, porque sabe se a pessoa está mentindo, né? Então Natan ele usou dessa expertise, que ele criou um enredo, né, uma história, e contou sobre dois homens em uma cidade, um rico e um pobre. O rico ele tinha muitas ovelhas, né? E muitas vacas, e o pobre tinha só uma ovelha que crescia junto com os filhos, bebia do mesmo copo, comia da mesma comida e crescia junto com os filhos dele. Aí o rico vai, toma aquela ovelha, se serve daquela ovelha, né, se alimenta daquela ovelha, e mata as crianças e mata o pai, né? Então Davi ele fica indignado, fala, a pessoa vai ter que, como ela não se compadeceu, a pessoa 4 vezes mais, né, a pessoa tem que pagar, né? Quádruplo, né? É a sentença que você tem que pagar, né? E aí Natan já vira e fala assim, ó rei, essa pessoa é o senhor, né? E explica o que está acontecendo. Davi ele já sabe, né? Do que é, né? E a confirmação, né? Que o profeta, né? O homem de Deus no período bíblico eram homens muito respeitados, né? Imagina você virar pro rei e falar pro rei é pensar 2 vezes, né? Antes de mandar matar, né? E os reis que se levantaram contra profetas, contra homens de Deus, pessoas que eventualmente o Espírito de Deus se apoderava e tomava sobre eles e falava, só que falava em nome de Deus, era muito respeitada, né? Um exemplo, lá no livro das Crônicas, tem um exemplo do rei Asa. O rei Asa, no início do reinado dele, ele foi marcado pelo quê? Porque ele foi o rei que tirou a idolatria de Judá. Então, 2 dinastias marcadas. Quando Salomão morre, aqui a gente está vendo a história do nascimento de Salomão. Lá pra frente, lá com 2 Crônicas, lá quando Salomão morre, o que acontece? Assume o filho dele, Roboão. O reinado de Roboão é marcado pela guerra e idolatria e desobediência. Abias também, o seu filho, ele vai ser a mesma sequência, idolatria e desobediência. E quando chega no e não tinha, faltava a Deus nesses dois reinados, faltava a Deus, faltava sacerdote, não tinha sacerdote para ensinar o povo, e faltava a lei. Então o povo acabou se perdendo. Quando Asa, que é filho de Abias, assume o reino de Judá, o que acontece? Lembrando que nessa época Judá e Israel eles não eram reinos unificados, né? Judá e Israel eles não eram reinos unificados. Então havia o rei de Israel, que era Baasa, e o rei de Judá, que era Asa. Ele não era unificado. E eles estavam em guerra entre si, inclusive, né? Nesse período aí. Só que quando entra o rei Asa, Deus usa um profeta, né? Usa um profeta chamado Azarias, filho de Obed. E usa o profeta e a gente já também comentou, né? Quando na Bíblia o texto fala sobre o nome da pessoa, fala o que ela fazia e fala, sei lá, o nome do pai da pessoa, era uma pessoa, ou uma pessoa de posse, uma pessoa importante, né? Então a gente entende que o profeta ele era uma pessoa de respeito, ele importante ali. Então o rei Asa ouve ele e ele pega e fala assim, enquanto você for, a profecia dele, enquanto você for com Deus, Deus vai ser com você. Então ele faz o que? Abomina tudo, se esforça em tirar toda a idolatria. Resultado, um reino de paz por 35 anos. Aí lá na frente, né, quando volta, né, as guerras, né, o período de guerras, o que acontece? O rei Asa ele faz uma parceria, ele já deixa de acreditar em Deus e fazer a entregar na mão de Deus e faz uma parceria com o rei da Síria. Aliás, ele está em guerra com o rei da Síria. Só que ele fecha com outro rei, com outro rei, ele tira tesouros da casa de Deus e também da sua casa e leva lá para o rei e fala assim, ó, e que haja parceria entre mim e ti como teve com seu pai e com meu pai. Sobe lá no rei da Síria e destrói eles. Então o que acontece? A parceria que ele fez foi com o rei da Síria, né? Depois, se eu confundir aqui a história, né? Porque é só um complemento do texto, né? Se eu tiver que, você entra nos comentários aqui. Inclusive já foi tema da aula 2, se não me engano. Caso eu inverti aqui os reis, né? Aí eles se unem, né? E aí Deus levanta uma outra pessoa, só que essa pessoa, agora me foge o nome, é uma pessoa, inclusive fala o termo que a Bíblia usa é o seguinte, ele não fala que o Espírito Santo tomou essa pessoa, não fala que era profeta, não fala que é filho de profeta. Lembra muito Amós, né? Que Amós não era profeta nem filho de profeta, né? Aí aqui a Bíblia usa um termo dessa pessoa que vai falar com o rei Asa, nesse período que o Asa ele tira as riquezas de dentro do templo de Deus, né? E de dentro da casa real e paga suborno, né?
para o rei da Síria quebrar a aliança quebrar a aliança com o rei de Israel, que era Baasa. Eles tinham aliança. Então, se ele se juntou com o rei da Síria, lembrei, o rei da Síria mesmo, né? Então ele se juntou com o rei da Síria, dá dinheiro para o rei da Síria, bens para o rei da Síria, que era da casa de Deus, ele tira para pagar ele. Para quê? Para ele quebrar a aliança que tinha com o rei Baasa, que era o rei de Israel, para tirar eles, porque o Baasa ele tinha fechado Judá. Então o rei não podia sair nem podia entrar. E então ele consegue, ele vence. Só que é o seguinte, ele não confiou em Deus. Por ele não ter confiado em Deus, isso aí prejudicou ele. Isso aí Deus usa uma pessoa, né? E essa pessoa que eu estou comentando aqui agora não é profeta, filho de profeta. A Bíblia fala só o vidente. O vidente vai e fala. E o fato de ser só um vidente, ser uma pessoa talvez menosprezada na época ali, o que acontece? O rei Asa, ele simplesmente ignora a pessoa, ainda além dele ignorar, ele manda prender e colocar na casa do tronco. A casa do tronco era uma casa de castigo ali, onde ele ficava amarrado e sofria ali flagelo. Então ele manda prender, né, esse rapaz. E ainda também fala que ele oprimiu outras pessoas, pessoas que também deram apoio para a voz daquela pessoa, desse vidente, e ele oprimiu aquelas pessoas. Aí encerra-se o reinado de Asa, porque ele fala que o autor não se preocupa nem mais em contar a história de Asa, já encerra. Aí vai falar que no livro dos reis estão relatados todos os primeiros quanto os últimos atos do rei Asa. Aí já não tem mais história para ele. Se eu não me engano, ele fica de cama por 2 anos e ele nem vai buscar conselho de Deus, né? Ou vai buscar Deus para que Deus o curasse, né? O reinado dele acaba, o total foi de 41 anos e ele morreu ali, né? E foi sepultado na cidade de Davi. Então encerrou. Tudo porque lá no início, né? No início do seu reinado, ele tira a idolatria e ouve Deus. E aqui no final, e aqui já para ele estar já experiente, para ele já estar experiente em muitas experiências com Deus, ter visto os milagres de Deus, né? Assim, né? E ele, em vez de ele dar ouvidos à voz de Deus, não, ele vai para trás, né? Então, às vezes acontece muito com pessoas que estão muitos anos na igreja, serviram a Deus há muitos anos, né? Então geralmente o começo é muito bom, né? A gente fala o primeiro amor, passa 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos, aí de repente alguma coisa nesse período aí parece que a pessoa vai se retraindo. É o que aconteceu com Asa, né? O que aconteceu com o povo de Israel, né? Que é o pessoal mesmo vendo os milagres, aí passando os anos e tinha o pé na idolatria e essa fraqueza espiritual. Agora aqui, voltando aqui para o nosso tema de jejum, por isso que eu falo que é importante pegar a aula inteira, do começo todo, para você pegar o contexto, né? Para entender aqui. Aqui, qual que é a situação aqui de Davi? A gente entende que o personagem principal aqui temos Davi e o profeta Natan. Voltando aqui para o texto segundo Samuel. Para contextualizar e a gente focar fazer aqui a finalização dessa primeira parte aqui sobre o jejum dessa nossa referência, né? Lembrando que são mais de 16 referências, né? Isso aqui desse vídeo a gente só falou sobre uma referência. Então essa vai ser um vídeo, uma série com vários vídeos, né? Cada um com uma referência específica falando acerca do jejum, então do jejum bíblico. Então aqui, por que Davi jejua? A gente já entendeu já que ele adulterou e cometeu homicídio. Então ele pegou a mulher que era do soldado dele, matou o soldado, matou as crianças e ficou com a mulher. Aí traz a mulher. Destruiu a família, né? Destrói uma família e traz não me lembro ao certo se ele matou as crianças dela. Na história, né, que o profeta Natan conta pro rei, ali conta ali que ele mandou matar as crianças. Agora na história real, histórica, ele assassina o marido. Então vamos se ater a isso, né? Não vamos florear, não. Então ele manda Urias por frente de batalha, sabendo que ele vai morrer. E vai lá e morre, né? Ele sabe que o fronte de batalha, a guerra era de contato, corpo a corpo, né? Espada, né? Então morre Urias. Aí uma vez ela é viúva, aí ele tem base na lei para casar com ela. Então casou com ela até mesmo para fazer uma média, né, para se sustentar, né, vou cuidar da viúva, porque ele foi meu soldado, né? Você vê que a história ficou por baixo dos panos, né? O profeta fala assim que ninguém sabia o que estava acontecendo, era só o rei.
né? Não foi um escândalo. Só que o que ia acontecer agora ia ser um escândalo, porque todo Israel ia saber, ia ser as claras, ia ser a luz do sol. Tudo que Davi fez na escuridão agora ia ser revelado às claras. O que ele faz? Do relacionamento, né, de Davi com Batseba, o que acontece? O filho dele que nasceu ali, esse primeiro filho que ele teve, nasceu doente, nasceu com problema e ele ia morrer. E o que Davi faz? Davi vai falar que Davi ele jejua por 7 dias. E a criança ali vai lutando nesse período que o Davi está jejuando. A criança está doente por 7 dias e a criança morre. E os conselheiros do rei, né, as pessoas ali mais próximas ao rei, não queriam, estavam com medo de chegar para Davi e falar: Davi, seu filho com Betseba ele morreu, porque ele já estava sentindo mal, com um sentimento de culpa, porque ele tinha matado o marido da mulher, estava com ela que agora destruiu a família dela, e agora o filho que talvez ia acalentar ela, né, de alguma maneira, né? Porque imagina, ela não tinha voz ativa, ela só era mulher, né? Naquela época a mulher era praticamente um objeto de troca, então não tinha voz ativa para nada. Então ali, mas quem estava com remorso era Davi. Davi estava com remorso, porque ele tinha cometido homicídio, ele tinha destruído uma família, e agora o filho dele com uma mulher que ele tinha roubado dos soldados dele, né, que estava morto, agora ia morrer também. Então imagina o estado mental psicológico de Davi nesse momento aí. E outra, ele tinha um papel a zelar, né? Se vazasse tudo isso daí, podia manchar, né, a imagem dele como rei, né? Você vê a história de Davi, né? O rei segundo o coração de Deus, o rei que matou o gigante, que libertou os filisteus, um homem de guerra poderoso levantado por Deus. Então você imagina, ia manchar o legado dele, né? Você vê que às vezes o que é o pecado, né? O pecado ele pode manchar, realmente manchou, né? Ele não deixou de ser homem de Deus, não deixou de ser rei, mas ele foi uma mancha que ficou, que entrou para a história para a história bíblica, né? Então isso hoje serve de exemplo para nós, né? Então os magistrados ali que estavam do lado de Davi, eles não queriam contar para Davi que o filho dele já tinha morrido, que a filha dele tinha morrido, né? Não sei se é menino ou se é menina, né? Cadê? Criança, fala que é uma criança. Não fala se é menino ou menina, fala que tinha morrido. Davi, percebendo que eles estavam cochichando, tinha muito burburinho e tal, ele percebe que a criança tinha morrido. Então ele vai, se levanta, vai se atendo, né, aos detalhes. Ele entra em jejum por 7 dias. Agora ele vai desfazer o jejum. O que ele vai fazer? Ele troca de roupa. Quer dizer, quando ele entrou em jejum, ele colocou uma roupa específica, né? Ele colocou uma roupa específica. Ele se vestiu ali o jejum de Davi. Vai estudar, o jejum de cada referência bíblica. O jejum de Davi que ele fez em prol do quê? Qual que era o propósito? Era restabelecer a saúde. Então o jejum a gente já entende já, né, com base bíblica. A gente já consegue entender que uma das coisas que a gente consegue alcançar através do jejum, né, é um jejum que seria uma oração intercessória em prol da saúde de uma pessoa, né, ou da própria pessoa que está fazendo o jejum, ou de terceiro. No caso Davi, ele jejuava pela vida da criança dele que ia morrer, né? Então esse é o jejum é uma ferramenta com base bíblica. O jejum serve como ferramenta para manifestar cura na vida de terceiro, né? De outra pessoa que não seja aquele que está recebendo ali a cura física, a cura espiritual, porque a pessoa que está fazendo o jejum, ele também é beneficiado. Então ele faz o jejum ali, Davi, ele se purificou ali, né, a clareza mental, purificou o seu corpo e reestabeleceu ali o seu sistema emocional, né, porque estava emocionalmente abalado. E tanto é que a clareza mental dele é tão forte que a hora que ele termina o jejum, ele troca as roupas dele e aí ele faz um sacrifício ao Senhor, né, de agradecimento, faz o sacrifício ali, ele também por remissão pede perdão dos pecados, faz um sacrifício a Deus. E ele sai da casa de Deus, vai para sua casa e pede pão, né? Pede para se alimentar. E aí as pessoas perguntam para ele: pô, mas quando estava viva, você jejuou. E agora que morreu, você vai comer? Aí você vê a clareza mental dele. A filha dele tinha acabado de morrer. E ele acaba de passar por um trauma psicológico muito grande, né? Só que o jejum ele é tão poderoso que restabeleceu a psique dele, né? Centralizou os pensamentos dele. E ele falou: não, enquanto era vivo, a criança estava viva, Deus poderia se compadecer e curar ela. Agora que morreu, então a vontade de Deus foi cumprida, né? E ele entende, ele reconhece, né, o erro dele e sabe
que ele precisava passar por aquela dor ali, porque ele tinha errado. Então ele assume, a partir do momento que ele assumiu o erro dele, ele assumiu a culpa dele, aí ele precisava tratar essa ferida emocional, essa culpa. E o jejum ajudou ele a tratar, né, essa ferida, se abster da alimentação e flagelar a própria carne, ele recebeu a cura de dentro para fora, né? Então ele recebeu o perdão de Deus e também o perdão dele mesmo, né? Porque às vezes Deus ele perdoa, né? E às vezes nós não nos perdoamos, né? Quando a gente erra, quando a gente peca. E aqui Davi, para buscar o auto perdão, para ele se perdoar, ele precisou passar por esse processo de dor. Porque até então, enquanto ele mandou matar, colocou o marido da mulher para morrer, enquanto ele pega a mulher de Urias para ele tá vivendo um egoísmo do poder dele, né? Então até então ele não se arrepende, ele começa a se arrepender de verdade quando ele vê que aquela mulher que ele tomou, ela vai ter o filho morto, o filho vai morrer. Então agora a dor não é porque ele está perdendo um filho, a dor tanto é também, só que ele já era um homem de guerra, né? Já era um homem adulto, um homem experiente, né? Mas a dor maior, o que mais feriu ele, era ver aquela mulher que ele causou toda aquela dor, né? Que ela perdeu o marido e agora ia perder o filho, né? Mas Deus, a resposta, né, que Deus ouviu, né, aquele jejum aquele jejum, aquela energia gerada, aquela frequência gerada nesse jejum de 7 dias, aí Deus recebe e converte, né, todo esse sistema, né, essa carga emocional negativa, tanto da mulher como de Davi, esse período negro na vida de Davi, com o presente do segundo filho, da relação entre eles. Quem foi o segundo filho de Davi com Betseba foi Salomão. E a gente sabe qual foi a história de Salomão, né? Ele reinou, ele foi o rei que sucedeu Davi e foi o rei mais sábio, o mais rico, né? A Bíblia fala que antes não teve mais rico e nem depois ia ter. Não tinha mais sábio e depois também não ia ter. Então ele foi um ícone, né? Foi um ícone que marcou ali a história dos reis de Israel e também que marcou, que entrou para os anais da história global, né, da terra em si, né, desses do período que é registrado da história humana. Então você vê como que Deus transforma. Então você entenda o poder, né, que existe, né, o poder transformador, né, o poder que o jejum tem de transformar a vida e a história das pessoas. Então o jejum ela é uma ferramenta poderosa, transformadora, que pode transformar a sua vida e a vida da sua família. Aqui o fruto do relacionamento aqui que gerou a morte, né, que foi essa criança que ele jejuou por 7 dias e morreu, mas o sacrifício daqueles 7 dias, que serviu como tratamento físico para ele, como tratamento psicológico, emocional para ele, aí como tratamento espiritual. A carga espiritual daquele jejum de 7 dias que Davi fez, Deus recebe aquele sacrifício e lá na frente presenteia com um novo filho, com um filho com a saúde estabilizada e que no futuro seria o rei de Israel, que Salomão. Então para entender, para contextualizar o poder que tem o jejum. Então você que depois se quiser fazer uma releitura aqui no livro de 2 Samuel capítulo 12 e 23 é a referência sobre o jejum. Mas leia o capítulo todo, o versículo 12, que conta toda essa história que a gente todo esse enredo, né, que eu trouxe para vocês aqui, que é a história é a mesma história, são os mesmos personagens, só que vivendo situações diferentes. A primeira a gente tem Natan entregando, usando de um artifício, né, de uma maneira para fazer o rei entender que ele estava errado, né, para trazer o rei para a sanidade, para comover o rei, né, e fazer o rei entender o mal que ele tinha feito, porque até o instante Davi estava cego, não conseguia enxergar, ele estava vivendo só sobre o seu princípio, sobre o seu egoísmo. Então conta a história de Natan convencendo Davi do erro dele, né? E depois ele mostra a história de Davi entendendo a complexidade do erro que ele fez, né? E aí ele começa a mudar as atitudes dele. E todo esse processo de transformação aí do filho que vem para ensinar através da morte e agora o filho que vem para ensinar, né, através de vida, né, uma vida com abundância, né, que marcou história, que marcou gerações aí. Então essa aqui foi a nossa primeira parte, né, foi o nosso vídeo introdutório dessa série de vídeos de jejum bíblico. Então esse foi o jejum bíblico
de Davi, né? Davi, ele se absteve aí por 7 dias. E qual foi o propósito dele? Ele queria que a filha dele, do relacionamento dele com Betseba, voltasse e tivesse saúde, né? Depois que ela morreu, ele parou, encerrou o jejum, falou: não faz mais sentido eu continuar, porque ela morreu, né? Então, enquanto estava viva, ele vai falar assim: enquanto a vida é esperança. Então, quando morreu, ele não jejuou pela criança morta, ele está jejuando enquanto ela estava viva. Então é isso aí, pessoal. Pessoal, que você que me ouviu até aqui, essa série de jejum bíblico. Então, e não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha. Você quiser ajudar o nosso Ministério Palavra Viva, você vai entrar aqui nos comentários, vai ter fixado, fica o meu Pix, que é o meu e-mail, eberkremer2015@gmail.com. Aí qualquer oferta que você enviar lá, você vai estar ajudando nosso ministério. E o pessoal do projeto Motivarei, você que não faz parte do projeto ainda, que você quer apoiar o projeto, até você consegue apoiar o projeto Motivarei através da sua doação e também se inscrevendo no canal. Eu não posso ajudar contribuindo, mas você pode ajudar se inscrever no canal. Se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber todas as notificações e compartilha aqui este vídeo lá no grupo do pessoal da igreja, compartilha lá no grupo do Facebook, lá do pessoal do jejum, lá do jejum intermitente. Tem um grupo, uma série voltada só para jejum intermitente também, né? Que a gente fala o jejum intermitente, que ele é um jejum mais voltado para a área da saúde, para perder peso, né? Tem um grupo no Facebook lá só sobre jejum intermitente, lá com 300 pessoas lá, né? E também, já que eu estou falando aqui, tem um grupo também de compra e venda, né? Que lá no Facebook também, né? Que são mais de 30 mil pessoas lá, então você pode comercializar seu produto, você tem sua loja, ou então você vende seu produto, você vende seu serviço, você pode anunciar por lá de maneira gratuita. Você não, você posta lá seu anúncio, faz a sua divulgação, uma divulgação livre, tem um alcance aí, são mais de 2, 3 mil publicações por semana e um alcance de mais de 30 mil pessoas, né? Brasil e mundo afora, lá no nosso grupo, lá no grupo principal do Facebook, lá o grupo do Eber Hall. Só colocar lá no Facebook, digitar Eber Hall, HEBERHHNL, você digita lá no Facebook, na parte de grupos, e você vai achar lá o grupo lá, tá lá, parte marcada Startup Company, lá você entra, pede solicitação, um dos administradores vai te aceitar, te colocar, e você pode fazer e postar na sua venda. As pessoas têm ali, vendem de tudo, o pessoal tá vendendo carro, tá vendendo, faz venda de produto de cosmético, vende serviços, né? Então ali é uma divulgação para tudo. Você pode divulgar suas palestras lá, não tem problema nenhum. Então vou ficar por aqui, muito obrigado, valeu.